Sejam muito bem-vindos ao canal Isaac Lorenzo. Nesse vídeo vou contar um pouco sobre a história dos gêmeos, desafios que enfrentamos que não foram poucos. Descobri minha gravidez no dia 23 de janeiro de 2018, com 4 semanas. E por coincidência, num teste comum de farmácia, acabei fazendo 2 testes. No dia 5 de fevereiro, com 6 semanas, descobrimos através de um ultrassom que eram gêmeos. O que nos foi informado é que eram gêmeos diferentes, ou seja, teriam 2 placentas. Com 16 semanas, em mais um ultrassom, os sexos foram revelados. Eram 2 meninos, que até então pensamos que eram diferentes. A gravidez foi seguindo normalmente, até que com 19 semanas comecei a sentir muita dificuldade para dormir e até para respirar. A barriga estava crescendo muito rápido, mas pensei que fosse normal para uma gestação gemelar. Até que com 22 semanas, no dia 22 de maio de 2018, estava agendado a ultrassom, que era o morfológico. O médico, ao me ver, já sabia que algo não estava bem. Ao fazer o ultrassom, ele disse que por sua experiência não eram 2 placentas, e sim uma placenta só, e que naquela altura já estava com muito problema. O problema chamado de síndrome da transfusão feto-fetal só atinge placenta de gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos já são raros. Esse problema aparece em média de 5 a 10% das gestações de gêmeos idênticos. Não havia escolha. Ou procurava ajuda de especialistas, ou os 2 poderiam morrer. Essa síndrome causa desequilíbrio no recebimento de sangue, que é feito pela placenta. Um bebê recebia demais e o outro recebia pouco. Poucos lugares no Brasil fazem a intervenção cirúrgica para esse problema. Aqui no estado de São Paulo, minhas opções eram ou pagar um médico particular, a cirurgia, que seria muito cara, ou tentar ser atendido pela Unicamp. Graças a Deus, a Unicamp aceitou o caso. Foi explicado que tinha 75% de chance do problema regredir e não piorar. Mas em 2 semanas de acompanhamento, o problema se agravou, indo para o grau 2, e já era indicada a cirurgia, senão eles morreriam. Esse dia temido foi dia 5 de junho de 2018. O pior dia das nossas vidas. Tudo poderia acontecer, não era garantido nada. Poderia entrar em trabalho de parto, os 2 poderiam morrer, pois eram apenas 24 semanas. A cirurgia é feita a laser por vídeo, por cima da barriga, para cauterizar os vasos da placenta que estavam em desequilíbrio. Geralmente sobrevive um bebê, que ainda pode ter sequelas neurológicas. E nesse dia eu vi o meu primeiro milagre. Meus bebês aguentaram firmes e a cirurgia foi um sucesso no momento, mas precisava acompanhar, pois os primeiros dias seriam decisivos. No ultrassom, no dia seguinte, um dos bebês não estava recebendo sangue. O médico me garantiu que um sobreviveria e o outro ficaria morto na barriga até o outro nascer. Fui encaminhada para o acompanhamento em outro hospital na minha cidade, que é vinculado à Unicamp. Depois de 1 semana, era o meu primeiro ultrassom. E nesse dia vi mais um milagre. Meu bebê estava bem. Os 2 estavam bem, ganhando pouco peso, mas estavam lá, vivos. Eu já havia agendado minhas fotos da gravidez e não quis nem cancelar nem adiar esse ensaio. Essas fotos foram feitas 19 dias após a cirurgia. Toda semana eu estava em acompanhamento e tomando suplemento para os bebês ganharem peso. A placenta já não recebia tanto sangue como antes, devido à cirurgia. Passamos por vários contratempos nesse período, e um deles foi um acidente de carro. Uma árvore caiu no carro quando meu esposo ia trabalhar. O dano foi apenas material, mas ficamos sem o carro e como precisava ir toda semana para o hospital, precisei muito da ajuda de amigos para isso.
Mesmo assim, 2 dias depois do acidente, fizemos o chá de bebê dos gêmeos. Eles estavam previstos para nascer dia 27 de setembro, mas no dia 22 de julho, data em que completei 33 anos, eles nasceram. Uma das bolsas estourou. Entrei em trabalho de parto e uma cesárea foi feita de emergência. Estavam com 30 semanas. O gemelar 1 com 1,338 kg e o gemelar 2 com 1,540 kg. Nasceram bem, mas o Lorenzo teve hemorragia intracraniana grau 2, que vai até o grau 4, e isso faz com que até hoje ele precise de sessões de fisioterapia. E o Isaac, que nasceu maior, não teve hemorragia, mas teve sepse, pois havia ingerido sangue no parto. Eu não pude pegá-los. Apenas 4 dias após o parto, os segurei pela primeira vez. Todos os dias anotava os pesos de cada um, pois aguardava ansiosa os 2 quilos para eles terem alta e orava todos os dias para não pegarem nenhuma infecção hospitalar. Quase tiveram alta com 30 dias de UTI, mas ao tentar amamentá-los exclusivamente no peito, eles paravam de respirar e os 2 voltaram para a incubadora. Foi muito triste, mas eles ainda não estavam prontos. Depois de 50 dias de UTI neonatal, eu consegui finalmente levá-los para casa. No primeiro dia, já um susto enorme. O Lorenzo, ao mamar, engasgou e meu esposo praticamente ressuscitou ele. Foi muito difícil. Os primeiros dias foram bem tensos, porque até esquecer isso que havia acontecido, os barulhos do hospital, pegar confiança de que iriam respirar ao mamar, que eles não iriam ter que voltar para lá, foi bem complicado, mas tudo foi se encaixando. Até que um dia, depois de 41 dias em casa, ouvi um barulho vindo do bebê conforto. Era o Isaac. Tinha leite saindo do seu nariz. Ele teve um refluxo maior e estava se afogando. Foi horrível. Levamos ao hospital e ele foi para a UTI infantil. Mais uma vez no hospital, mas dessa vez pior. Tiveram que colocá-lo em coma e o entubaram. Seu pulmão não conseguia oxigenar seu pequeno corpinho. Foram 8 dias entubado e um total de 12 dias de internação. Quando achamos que estava tudo bem, finalmente, os 2 pegaram bronquiolite e foram internados no hospital novamente. Ficaram num total de 13 dias internados e eu morando no hospital. Depois disso, graças a Deus, a saúde deles firmou. Raramente ficaram doentes. Tudo isso foi apenas um resumo do que aconteceu. Houve muitos outros contratempos e problemas que passamos, que se fosse relatar aqui, o vídeo ficaria muito longo, mas conseguimos superar todos os desafios.
O ano de 2019 foi um ano de muito trabalho, mas também um ano de muito amor. Esse ano de 2020 foi um desafio, pois também pegamos o coronavírus, mas graças a Deus ficamos bem e os gêmeos praticamente não tiveram sintomas. Demorei bastante para me recuperar de tudo que passou e ter coragem de olhar com atenção para as fotos e vídeos dessa época. Mas tudo o que passamos serve de aprendizado e nos ajudou a ser bem melhores. Hoje estou contando isso a vocês e consigo estar contando essa história sem chorar. Esse canal ele foi feito pensando em contar sobre essa história deles e também mostrar sobre as suas brincadeiras e rotina, mostrar como eles conseguiram estar superando tudo isso e são crianças totalmente normais e saudáveis. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Se vocês curtiram, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam estar gostando de conhecer essa história também. Muito obrigada!